Cuba anunciou que abandonou o comunismo e implantou o capitalismo na ilha, né? Fez uma série de reformas de livre mercado e coisa e tal. Infelizmente, eu acho que é muito pouco, muito tarde, e há um questionamento sério se há condições até de se implantar essas medidas atuais lá em Cuba, né? Cuba fez isso porque está pressionada pelos Estados Unidos. Mas o grande motivo real é o seguinte: eles não querem abrir mão de continuar a turminha lucrando, né? Eu falo para vocês isso, né? A esquerda, o comunismo, nada mais é que as antigas oligarquias, as antigas aristocracias, as nobrezas que haviam antigamente, usando a desculpa de serem a favor do povo para roubar o povo, né? Quando o comunismo começou a crescer na Europa, o pessoal achou que era uma coisa ruim, que estava. Depois perceberam que não, que na verdade é o contrário, né? Que a aristocracia, né, a nobreza podia usar o comunismo para manter as massas sob controle, né? E é o que estão fazendo aqui no Brasil, por exemplo, é o que fazem em Cuba. A única preocupação do pessoal do governo cubano é manter os privilégios da elite aristocrática socialista lá de Cuba e o povo que se foda, né? Eu, sinceramente, acho que se Cuba tivesse tomado essas medidas, sei lá, 20 anos atrás, talvez tivesse funcionado. Seria uma coisa similar ao que a China fez. A China fez uma reforma mais ou menos desse jeito, lá com Deng Xiaoping, lá na década de 70, né? E, de fato, a China, inclusive, cresceu bastante, teve um crescimento enorme depois disso, né? Virou um país muito mais próspero, tirou muita gente da pobreza e coisa e tal, com essas reformas capitalistas aqui, muito similares às que Cuba tá colocando, tá? Mas a verdade é a seguinte: Cuba deixou chegar num ponto em que a situação está tão fragilizada que eu sinceramente acho que não vai dar, não. Vamos entender o que é essa reforma de livre mercado sem precedente que Cuba aprovou. Se isso é capitalismo mesmo, já adianto para vocês que não é, por um motivo muito simples: propriedade privada de terra não existe, continua toda a terra de Cuba sendo estatal, tal como é na China, diga-se de passagem. Mas pode ser uma coisa positiva. Mais uma vez, eu falo para vocês, se isso aqui fosse implementado, sei lá, 20 anos atrás, talvez tivesse dado realmente um gás na economia cubana, talvez Cuba durasse muito mais tempo. Mas não foi. Do jeito que está hoje, eu acho que vai ter o destino da União Soviética. A União Soviética também, nos últimos dias, implementou uma série de reformas para abrir a economia e coisa e tal, e foi justamente nesse momento que a coisa toda desandou e desabou completamente, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de junho de 2026, às 11 horas da noite, e essa notícia foi sugerida por Lucas VS Lima, Nikita Molotov e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que os Estados Unidos têm colocado uma série de sanções contra Cuba e está querendo negociar com o governo cubano, aceita até fazer algo similar com a Venezuela, ou seja, não precisa desmanchar todo o governo cubano, mas as cabeças têm que sair, a liderança tem que sair e entrar alguém que é amigável aos Estados Unidos para fazer as reformas. E é isso exatamente o que eles não querem fazer. O Miguel Dias-Canel está falando que não, que a revolução vai resistir. Entenda, o que é revolução? É eles, é o bolso deles, né? Eles querem continuar ganhando dinheiro lá em Cuba. Como eles ganham? Então você acha que Cuba é uma ilha miserável? É uma ilha miserável. Mas essa elite continua ganhando, ganha muito dinheiro. Eles estão muito bem, eles não estão ruins, não. Quem está ruim é o povo, tá? A elite cubana ganha muito dinheiro, né? E esse é o ponto central, igual o Brasil, né? Por que o Lula fala tanto em comunismo? Que não, soberania, soberania. É a soberania do bolso do Lula. O Lula quer manter o dinheirinho dele ali, ganhando dinheiro em cima dos otários brasileiros que pagam imposto, né? Então, esse é o problema do Lula, na verdade. Esse é o problema do comunismo, na verdade, né? O fato é, os Estados Unidos recentemente fez uma série de banimentos de empresas internacionais que façam negócio com Cuba. Isso fez com que o último grande negócio que Cuba ainda consegue levar dólar, que é o turismo, praticamente acabou, né? Não tem energia, não tem turismo, não tem nada. Então, as grandes operadoras de hotéis lá em Cuba abandonaram a ilha, operadoras de cartão de crédito não funcionam mais lá. Ou seja, ficou uma situação realmente muito complicada, até para essa elite aristocrática continuar ganhando dinheiro, né? Até eles estão começando a sentir na pele a falta de dinheiro. O povo morrer de fome não é problema para o socialista. O problema para o socialista é quando ele não consegue comprar o carro novo. Aí vira um problema para o socialista, né?
Bom, aí eles aprovaram uma reforma de livre mercado sem precedentes, né? Aqui, ó, o parlamento cubano aprovou na quinta-feira, dia 18, por unanimidade, uma reunião extraordinária, um amplo programa de reformas em favor do livre mercado, uma mudança inédita na ilha comunista, mergulhada numa profunda crise econômica sob pressão de Washington. Então, é lógico que isso que é o UOL, né? O UOL é praticamente um folhetim comunista, né? Tá vindo com aquela lorota de que a Cuba está ruim porque Washington, por causa do bloqueio americano. Não, não é, meu amigo. Cuba está ruim por causa do comunismo, né? O comunismo não funciona em lugar nenhum do mundo, não tem nenhuma chance de funcionar. E Cuba podia fazer negócio com qualquer país do mundo, menos com os Estados Unidos. No entanto, era a miséria completa que era, né? Mas é verdade que o Trump tem pressionado a ilha mais um pouco agora, com mais algumas sanções agora que também não impedem, tá? A ilha poderia continuar funcionando sem problemas, né? No entanto, o pessoal entendeu que tinha que responder de alguma forma, né? Então, os deputados da Assembleia Nacional decidiram umas 176 propostas que abrangem vários setores da economia, ou seja, basicamente uma glasnost e uma perestroika, né? Para quem lembra do fim da União Soviética, foi justamente assim, no último ano da União Soviética, o Gorbachev implementou a glasnost e a perestroika, que era justamente abertura econômica e liberdade de expressão, esse tipo de coisa, né? As reformas já contavam com o aval da cúpula do Partido Comunista e do ex-presidente Raul Castro, e mudanças voltadas para o braço erguido, inclui a organização das empresas privadas e estatais, sistema bancário e coisa e tal. Trata-se de um programa de reforma econômica mais profundo dos últimos 70 anos. Eles basicamente imitaram a China, tá? Então o que eles permitem agora? Uma série de investimentos estrangeiros, permitem que empresas estrangeiras investam em Cuba. Aqui, ó, mudanças drásticas. Entre as mudanças abordadas, destaca-se a transformação das empresas estatais em sociedades comerciais por ações ou participação, ou seja, privatizaram todas as estatais lá em Cuba. Só que, da mesma forma que na China, continua tendo o controle do governo. Então, meio que, eu sinceramente... Não, o que quer dizer com privatizar? Você pode comprar ações das empresas, mas o controle continua sendo do governo. Eu não faria isso, eu não compraria, mas né, quem quiser comprar, pode comprar, né? Autorização para empresas privadas com mais de 100 empregados, a participação de capital estrangeiro no setor privado, abertura de contas em moedas estrangeiras para pessoas físicas, agricultura, o turismo, o setor bancário e o mercado cambial ficarão abertos ao investimento privado, tanto nacional quanto estrangeiro. Os cubanos também poderão possuir mais de uma empresa privada, não podia ter mais de uma empresa. E participação em outras sociedades. Além disso, será permitida a negociação salarial. Caramba, você pode negociar o seu salário dentro da empresa, que coisa, hein? Enfim, no entanto, não foi anunciado nenhum calendário de implementação, tampouco se cogita questionar o sistema político dominado pelo Partido Único, né, o Partido Comunista. Ou seja, é basicamente o que fez lá a China, né? A China fez esse tipo de reforma lá com Deng Xiaoping na década de 70. Na China funcionou, né? A China melhorou bastante de lá para cá, teve um crescimento muito significativo. Mas eu sinceramente não acho que Cuba vai conseguir fazer isso não. Tá aqui, ó. O pessoal da Brasil de Fato, que é uma revista mais esquerdista ainda que o UOL, né? Um folhetim comunista mais comunista que o UOL, e olha que isso é difícil, né? Eles falam aqui, ó, Cuba eliminará a exigência histórica de que investidores estrangeiros se associem a uma empresa estatal. Cuba eliminará a exigência histórica de que investidores estrangeiros se associem a uma empresa estatal. O país autorizará grandes empresas privadas, permitirá a operação de bancos privados, admitirá o desenvolvimento imobiliário privado e abrirá a possibilidade de investidores nacionais e estrangeiros adquirirem participações em empresas estatais. Cubanos residentes no exterior serão ativamente incentivados a investir, doar, importar tecnologia, criar negócios no país e não sei o que lá. As empresas estatais continuam sendo o pilar da economia, porque só pode elas, né? Todo o resto é proibido lá em Cuba, né? Receberão muito mais autonomia sobre investimento, não sei o que lá. Os tetos salariais, que levaram um número significativo de profissionais qualificados a deixar o país, serão eliminados. Isso que ele quer dizer que é negociação salarial. Tá? Em Cuba, os salários são todos tabelados para todo mundo. E aí, enfim, comunismo, cara, é uma piada, né? Olha só essa coisa aqui. Ó. A agricultura, onde a crise atual é mais dura, receberá atenção especial. Terras ociosas serão entregues àqueles dispostos a cultivá-la, com ampliação dos regimes de usufruto e maior acesso de produtores a sementes, equipamentos e fertilizantes importados, além do direito de participar diretamente das exportações. Crucialmente, a terra continuará sendo propriedade nacional. O que se amplia é o direito de uso e de investimento sobre ela, não o direito de acumulá-la.
vai lá, otário. Compra um usufruto de terra lá, faz todo o tratamento da terra, bota lá o calcário, bota lá os suplementos, bota toda a correção de terra, adubo, não sei o que lá, faz irrigação, não sei o que lá, mas você tem usufruto. Amanhã vira o governo, agora que tá bonitinho essa sua fazenda aí, né? Tá ganhando dinheiro, né? Pois é, vamos dividir esse troço aí, porque aqui é comunismo, a gente divide tudo. E aí você se fode, né? Então, se alguém quiser investir nisso daí, boa sorte. Desejo muito boa sorte para vocês, tá? O setor financeiro será aberto a uma participação estrangeira sob regulamentação estatal, não sei o que lá. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? O New York Times fala aqui que a Cuba está fazendo toda essa mudança econômica e coisa e tal, mas que não consegue levar isso a cabo sem o apoio americano, né? E a questão toda é essa. O apoio americano está condicionado a mudanças na cúpula. Tem que tirar o Díaz-Canel, tem que tirar algumas pessoas da cúpula do regime cubano, né? Cuba vai aceitar esse tipo de coisa ou não vai? Não sei. E se não aceitar, o Trump vai ceder e vai fazer taco de novo e vai ajudar a Cuba mesmo sem isso? Também não sei. Bom, não deixa de ser uma boa medida porque não deixa de dar alguma liberdade econômica para as pessoas em Cuba. Alguma melhoria você tem nesse caso. Mas, sinceramente, é muito pouco. Isso daqui eu acho que é muito pouco, muito tarde. Na situação atual de caos completo que está Cuba, eu acho que tá mais para a União Soviética do que para a China, né? Porque, lembra, a China, em determinado momento, percebeu o problema que estava acontecendo com a economia, que a economia não estava funcionando, e decidiu fazer essas reformas capitalistas, né? E deu certo na China. A China, eles conseguiram manter. A China que realmente cresceu bastante, teve investimento e coisa e tal, as coisas funcionaram muito bem durante um tempo. É lógico, né? Comunismo sempre vai falhar inevitavelmente, mas ganhou uma sobrevida, né? Essas reformas privatizantes, né? Reformas de livre mercado, deram um prazo para a China, né? A União Soviética, quando percebeu o mesmo problema, estava muito em cima da hora, estava tudo muito quebrado. Quando fez a perestroika e a glasnost, acabou que não deu certo, a coisa toda desabou completamente e a gente teve aí a revolução lá em 1991, né, que acabou a União Soviética. Eu estou para dizer para vocês que Cuba está fazendo a mesma coisa, está seguindo o mesmo caminho da China, que também foi o caminho que a União Soviética tentou no finalzinho, só que no caso da União Soviética, e que eu acho que vai ser o caso de Cuba também, não deu tempo, né? A estrutura já está muito comprometida para você conseguir fazer uma mudança desse tamanho. Mas vamos ver. Não deixa de ser uma boa notícia para as pessoas de Cuba. Um pouquinho de liberdade é melhor do que nenhuma liberdade que eles têm hoje. Eu ainda acho muito pouco, mas vamos ver como é que vai ficar esse processo em Cuba. O lado positivo é isso, né? O Lula adora, os comunistas do Brasil adoram dizer que Cuba, comunista, resolveu vários problemas e não sei o que lá, e Cuba agora está abandonando o comunismo, né? Não deixa de ser significativo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.